Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre arquivos mais uma vez, só que agora com arquivos em modo binário. O que quer dizer um arquivo em modo binário, né? Ele é diferente do arquivo em modo texto, né, como nós trabalhamos em outra aula, porque em modo texto a gente guarda os nossos dados caractere a caractere em uma codificação utilizada pelo computador. A codificação pode ser ASCII ou Unicode ou qualquer outra codificação, mas os dados são guardados caractere a caractere. Em modo binário, não há essa restrição. A gente pode trabalhar com os dados da forma como eles são guardados na memória, eles podem ser armazenados em arquivo. Ok? Arquivos, então, em modo binário, né, a gente trata sempre de sequências de bytes, né? Todos os nossos dados são guardados na forma de bytes. Então, se eu tenho, por exemplo, uma variável inteira que, digamos, ocupe 4 bytes, ao guardar o valor dessa variável no arquivo, eu vou ocupar 4 bytes no arquivo. Se eu tenho uma string que por acaso está ocupando 10 bytes, ao salvar ela no arquivo, ela vai ocupar 10 bytes. Ao recuperá-la do arquivo, né, a gente vai ler esses 10 bytes. Então, uma coisa bem interessante é que quando a gente trabalha com arquivos em modo binário, né, a gente precisa conhecer como a gente salvou o arquivo para poder ter certeza de como a gente vai ler esse arquivo que foi salvo. Ou seja, somente quem programou, né, aqueles arquivos, ou quem tem conhecimento do programa que salvou aqueles arquivos, do formato, né, como o arquivo foi salvo, vai saber recuperar este arquivo, certo? Então a ideia é essa, né? Trabalhando em arquivos em modo binário, a gente faz guarda os nossos dados de um modo similar como a gente guarda eles na memória principal. Bom, para trabalhar com arquivos em modo binário, a gente não precisa usar comandos diferentes necessariamente daqueles que a gente aprendeu para abrir e salvar arquivos. Para fazer outras atividades, outras operações, sim, mas para trabalhar com abertura e fechamento de arquivos, a gente usa os mesmos comandos open e close que a gente já aprendeu antes. Então, a diferença é que a gente vai trabalhar com arquivos orientados a bytes. A gente vai ter que dizer explicitamente, então, para Python, para o interpretador Python, que a gente quer trabalhar com arquivos orientados a bytes, arquivos em modo binário. E como é que a gente faz isso? Bom, para a gente abrir um arquivo em modo binário, a gente usa o mesmo comando open que a gente aprendeu, né, onde a gente passa como primeiro parâmetro o nome do arquivo, lá, né, caminho e nome do arquivo, ou só o nome do arquivo, se ele estiver na mesma pasta em que está o programa. E a gente diz também o modo, né? Aí vocês aprenderam lá o modo W, o modo R e o modo A, que eles tinham suas funcionalidades. Aqui eles vão ser um pouquinho diferentes desse modo, ou seja, muda essencialmente o modo. Mas, independente disso, quando você abre um arquivo, você precisa atribuir o resultado, né, dessa abertura a um buffer, né, a uma variável especial, um objeto especial que guarda, né, a indicação de onde escrever nesse arquivo, ok? Bom, os modos de abertura que a gente tem para arquivos em modo binário são o B, a gente vai usar para dizer que é binário, sempre, né, acompanhado do modo adicional que a gente vai fazer, né, de abertura, de escrita, né, de append ou de leitura, né? Então, a gente vai combinar esse B de binário com algum outro caractere para indicar o modo. Então, por exemplo, quando eu uso RB, eu vou abrir o arquivo binário que já existe, né, que já foi gravado antes, apenas para leitura. Então, R de leitura, de read, e B para dizer que ele é um arquivo em modo binário. Então, nosso modo ali vai ser um RB, entre apóstrofos ou entre aspas, certo? A gente tem outros modos para arquivos binários similares aos modos para arquivos em modo texto. Então, por exemplo, lá no modo texto a gente tem o W, aqui no modo binário a gente tem o WB, que cria um arquivo binário para escrita apenas. Ou seja, ele vai criar um novo arquivo e vai permitir que a gente salve elementos dentro dele, e se esse arquivo existia antes, ele apaga todo o conteúdo anterior e passa por cima. Já o modo AB, ele pode fazer tanto leitura como escrita,
E quando a gente abre ele em modo AB, em modo append, se a gente fizer algum comando de escrita, essa escrita vai ser feita no final do arquivo, ou seja, após tudo que já foi escrito antes. Então, isso vocês já sabem, né, de modos de abertura de arquivo. RW e A vocês já aprenderam antes. A gente vai usar esses mesmos RWA como a gente usava antes, só que agora com o B, acompanhando o B para dizer que o arquivo está em modo binário. Aí a gente tem outros, né, aqueles outros adicionais, né, o RB+, para abrir para tanto leitura como escrita. Só que ele se posiciona no início do arquivo, diferente do A, né? O WB+, que é para leitura e escrita, mas com a característica de se houver um arquivo existente antes, ele apaga aquele arquivo, e então ele pode escrever e ler após, né, inicializado o arquivo. São modos mais raros, a gente usa mais os 3 primeiros, né? Leitura, escrita e append, ok? Aqui um exemplo de abertura, né? Uma variável arc vai receber o resultado do comando open, onde a gente está abrindo o arquivo dados.dat, que esse arquivo está na mesma pasta, né? No mesmo caminho em que está o nosso programa, o nosso arquivo Python, a gente está executando, e ali o modo, vocês estão vendo, né, entre apóstrofos, WB, para dizer que eu estou abrindo esse arquivo em modo de escrita. Bom, então, como eu disse, né, não muda muito, né, para fazer a abertura. Para fazer o fechamento é mais simples ainda, a gente só faz o close do nosso buffer. Então, nesse caso aqui, eu até não indiquei na tela, mas seria bem simples, é só fazer um comando close arc entre parênteses. Bom, mas isso é para a gente trabalhar com arquivos em modo binário. Bom, aí a gente vai falar da biblioteca Pickle. Por que a gente usa essa biblioteca Pickle? A gente, na verdade, poderia usar várias bibliotecas, tem outras bibliotecas que a gente pode trabalhar com arquivos em modo binário. Quando a gente trabalha em modo binário, a gente trabalha com diferentes formatos binários. Então, a gente poderia trabalhar, por exemplo, com bibliotecas para JSON, que é um formato para intercâmbio de arquivos, especialmente na web, né? Então, a gente pode usar a biblioteca JSON para ler arquivos e salvar arquivos JSON que possuem dados interoperáveis para a web. Existe a biblioteca Marshall, existe a biblioteca Pickle. Várias dessas bibliotecas trabalham com arquivos, então, em modo binário. A biblioteca Pickle, ela é uma das mais simples de todas, né? Então, ela permite lidar com dados binários, e é simples, né? Como a gente mencionou. E ela tem basicamente 2 comandos que a gente vai ver aqui, que a gente vai utilizar, que são os comandos dump e load, né? Para você escrever alguma coisa usando a biblioteca Pickle, né, depois de aberto o arquivo com open, você faz o dump. Então, o comando dump recebe 2 parâmetros. Um parâmetro é aquilo que você quer gravar, que aqui está chamado de objeto, mas pode ser qualquer coisa, pode ser uma lista, pode ser um objeto, pode ser um dicionário, pode ser uma variável simples, né? Uma variável string, qualquer coisa, o que seja. E o segundo parâmetro é a própria referência ao buffer do arquivo, naquele que a gente abriu com open. Ou seja, aquela variável que nós usamos para indicar o nosso arquivo. Então, isso permite que a gente escreva, né, no buffer ref arquivo um dado que está guardado na variável objeto. Certo? Como eu disse, pode ser qualquer tipo, tanto primitivo como composto. E para fazer a leitura, né, a gente usa o comando load. Load é mais simples do que o dump, porque a gente só precisa dizer que a gente está lendo de um dado arquivo, lendo alguma coisa de um dado arquivo. Essa alguma coisa pode ser, né, estou lendo de ref arquivo, né, que é nosso buffer de arquivo, e a gente vai ler o objeto que está gravado lá. Esse objeto pode ser qualquer coisa. Se você gravou antes uma lista, você vai recuperar essa lista. Se você gravou antes um dicionário, você vai recuperar esse dicionário. Se você gravou antes uma string, vai recuperar um string. Se você gravou um inteiro, vai recuperar um inteiro. Ok? Bom, o que mais eu tenho a dizer sobre a biblioteca, né? São esses 2 comandos que a gente trabalha. Daqui a pouco a gente vai ver eles executando, né?
Então, o processo de escrita no arquivos é fazer o open, fazer os seus dumps para salvar as coisas que você quer salvar e depois fazer o seu close do arquivo. Se você quiser ler um arquivo, abrir um arquivo para leitura e processar esses dados, você vai fazer o open para leitura, vai ler os dados com load, pode um ou mais loads, e depois vai fazer o close para fechar os arquivos. Então é isso, né? Eu paro por aqui e eu queria que vocês pensassem, né, e lembrassem qual é a semelhança e a diferença, então, do modo de leitura em binário com o modo de leitura em formato texto, né? Especialmente com os comandos que você utiliza. Quais eram os comandos lá e quais são os comandos aqui? O que tem de similar, o que tem de diferente? E aí, feito esse exercício, vocês podem seguir para o exemplo em Python já já.